Suma Teológica em Artigos de Santo Tomás de Aquino, primeira parte, questão 1, do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Artigo 8. Se esta doutrina é argumentativa. O oitavo discute-se assim: parece que esta doutrina não é argumentativa. 1. Pois, diz Ambrósio, deixa os argumentos quando se procura a fé. Ora, por esta doutrina procuramos principalmente a fé, pelo que diz a Escritura, João 20, 31. Foram escritos estes prodígios, a fim de que vós creais. Logo, a doutrina sagrada não é argumentativa. 2. Demais, se for argumentativa, há de sê-lo pela autoridade ou pela razão. Se pela autoridade tal não lhe parece caber a dignidade, pois fragilíssimo é o argumento de autoridade, conforme Boécio. Se pela razão, isso não lhe convém ao fim, porque, segundo Gregório, não tem mérito a fé onde a razão fornece a prova. 3. Donde não é argumentativa a doutrina sagrada. Mas, em contrário, diz a Escritura, Tito 1, 9, a respeito do bispo, que abrange a palavra fiel, que é segundo a doutrina, para que possa exortar conforme essa doutrina e convencer aos que o contradizem. Solução. Como as outras ciências não argumentam para provar os seus princípios, mas, com estes, raciocinam para demonstrar outros pontos, assim também, não argumenta esta doutrina para provar os seus princípios ou artigos da fé, senão que destes procede para mostrar outra verdade. Assim é que o apóstolo, 1 Coríntios 15, argumenta com a ressurreição de Cristo para provar a de todos os homens. Cumpre, no entanto, considerar que as ciências filosóficas inferiores nem provam os seus princípios, nem disputam contra aqueles que os negam, mas isto deixam para a ciência superior. Porém, dentre elas, a suprema, a saber, a metafísica, discute contra quem lhe nega os princípios, se o adversário concede algum ponto, mas, se nada concede, não se pode com ele discutir, bem que se lhe possam refutar as objeções. Da mesma forma, a sagrada doutrina, por não ter nenhuma superior, disputa contra quem lhe nega os princípios, com argumentos, se o adversário conceder algum ponto revelado, e assim, com as autoridades da doutrina sagrada, discutimos contra os hereges e, por um artigo da fé, contra os negadores de outro. Se, porém, o adversário não acredita em ponto algum da revelação divina, já não há meio para lhe provar com razões os artigos da fé, mas, sim, para lhe refutar as objeções contra esta, porventura sacadas. Porque, assentando a fé na verdade infalível, e sendo impossível demonstrar o contrário da verdade, claro está que as razões dirigidas contra a fé não são demonstráveis, senão argumentos refutáveis. Donde a resposta à primeira objeção. Embora não tenham cabimento, para provar os pontos da fé, os argumentos da razão humana, todavia, com os artigos da fé, esta doutrina argumenta para provar outras verdades, segundo o sobredito. Resposta segunda. Muitíssimo próprio a esta doutrina é o argumentar por autoridade, sendo-lhe os princípios obtidos pela revelação, pelo que é o mister acreditar na autoridade daqueles a quem a revelação foi feita. Nem isso derrogue a dignidade de tal doutrina, pois, embora fragilíssima a autoridade fundada na razão humana, é eficacíssima contudo a quem assenta na revelação divina. Apesar disso, a doutrina sagrada também usa da razão humana, não, por certo, para provar a fé, o que lhe suprimiria o mérito, senão para manifestar, de algum modo, ensinamentos seus. Pois, como a graça não tolhe, mas aperfeiçoa a natureza, importa que a razão humana preste serviços à fé, assim como a inclinação natural da vontade está às ordens da caridade. No mesmo sentido julga a Escritura, 2 Coríntios 10,5. Reduzindo a cativeiro todo o entendimento para que obedeça a Cristo. Donde provém que a doutrina sagrada até lança a mão da autoridade dos filósofos, nos assuntos em que pela razão natural puderam conhecer a verdade. Assim, Paulo alega a palavra de Arato, Atos dos Apóstolos 17, 28. Como disseram ainda alguns de vossos poetas, que somos linhagem divina. Porém, de tais autoridades se aproveita a doutrina sagrada como de argumentos estranhos e prováveis, ao passo que emprega as autoridades dos escritores canônicos como argumentos próprios e necessários. Quanto às autoridades dos outros doutores da Igreja, delas usa como argumentos próprios mas de valor provável. Porque a nossa fé se apoia na revelação feita aos apóstolos e profetas, que escreveram os livros canônicos, não, porém, na revelação porventura feita aos demais doutores. Donde dizer Agostinho somente aos livros da Escritura, chamados canônicos,
Aprendi a deferir a honra de crer firmissimamente que nenhum dos seus autores erraram, que os escreveram. Os outros escritores, porém, por mais eminentes que sejam na santidade ou na doutrina, eu os leio de modo a não ter por verdadeira uma sentença só porque foi por eles aceita ou escrita.